prazer para nós estarmos recebendo o pastor Aquiles nessa noite. Fiquei sabendo ontem pelo Zap, quando foi passado, me alegrei de saber que o pastor estaria aqui conosco, e nós vamos orar agora para que o Senhor possa usá-lo para falar aos nossos corações, amém? E agradecemos a Deus pela resposta das nossas orações, eu repito, mas que o Senhor te use nessa noite para falar às nossas vidas, amém? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, pela tua bênção, Senhor, sobre nós. Te agradecemos pelo teu povo reunido nessa noite. E nós pedimos agora que tu uses, Senhor, o teu filho, Senhor, como voz profética para falar aos nossos corações. Senhor, não aquilo que nós queremos, mas o que nós precisamos ouvir, possa vir de encontro, Senhor, às necessidades que nós temos. Senhor, que o teu Espírito Santo use o teu filho, é o que nós pedimos e nós agradecemos em nome de Jesus. Fique à vontade. Graças a Deus, boa noite, queridos, graça e paz, amém? Que maravilha, que bom poder estar aqui. Você sabe que quando anuncia que pastor de Piracicaba vem, a turma já acha que vai vir de carroça, chapéu de palha, com a camisa do 15 mascando fumo, né? Mas eu vim de carro normal, a gente é normal lá, só puxa um pouco o R, o resto, e come pamonha, o resto é normal, mas é uma alegria poder estar aqui, reencontrar tanta gente querida, amada. Obrigado, viu, pastor Fernando, Ana, família que a gente tanto ama, pastor Zé Roberto, poder retornar. Eu estava me lembrando, chegando aqui com a Dani, eu estive aqui depois em outras situações, em algumas reuniões e tal, mas eu me lembro de estar aqui pregando em setembro de 2003, eu lembro bem do mês, tudo, porque foi a noite da primavera, em setembro de 2003, tem 16 anos, eu era menino, a gente tinha acabado de completar 21 anos, estou com 36 agora, na época não tinha filhos, agora já tenho 3, e pretendo parar por aí, tomei juízo, mas é uma alegria, é uma bênção mesmo, poder estar aqui, retornar a esse lugar que a gente tem um carinho, um respeito pela história, enfim, pela igreja, desde a época do pastor Manuel, enfim, tantos outros homens de Deus que estiveram aqui pastoreando, e agora pastor Fernando. Que bom poder estar aqui com vocês hoje à noite, estou muito feliz, melhor ainda por poder testemunhar e contar das bênçãos de Deus. Alguns talvez não saibam, mas o ano passado, mais precisamente no mês de maio, eu e minha família vivemos a maior batalha da nossa vida. A gente estava vivendo o melhor momento da nossa vida, tanto familiar como ministerial, em todas as áreas. Sabe aquele momento em que tudo parece um sonho? Fala, cara, tomara que ninguém me acorde, porque tudo indo bem, família indo bem, a igreja indo bem, e de repente num dia eu estou me arrumando para acompanhar um amigo que ia pregar numa igreja, eu percebo que tinha umas manchinhas assim na minha barriga, quando eu fui me secar, e fiquei meio com a pulga atrás da orelha, né? Porque há 10 dias antes disso, eu percebi que tinha um roxo aqui na minha canela. Eu falei, devo ter batido em algum lugar e não percebi. E depois olhei essas manchinhas, liguei para esse amigo, falei, não vou mais, e corri para a Unimed. E nessa quarta-feira começou uma batalha imensa que eu jamais imaginaria. Depois de alguns exames, plaqueta baixa, pode ser tudo. Aliás, a primeira palavra do médico para mim, ao olhar aquelas manchinhas, ele falou, cara, pode ser estresse. Falei, tomara que seja. Tiro umas férias e acabou, né? Vou para a praia, acabou, tá resolvido. Mas pode ser dengue, pode ser infecção viral, pode ser um monte de coisa. E era leucemia M3, o nome é promielocítica aguda. Vim saber depois que existem outros tipos de leucemia. Essa que eu tive foi aquela que mata em 30 dias.
já deve ter ouvido falar de alguém que teve leucemia, um mês depois morreu. Eu vim saber depois de tantos amigos que perderam familiares, gente lá da igreja que perdeu os pais, enfim, e eu fui internado às pressas. Pra você ter uma ideia, quando o médico conversou comigo e falou do caso, eles não tinham condição de esperar o diagnóstico para começar o tratamento exato, tamanha agressividade da doença. Eles precisavam começar o tratamento antes mesmo de saber se era de fato esse tipo de leucemia ou não. E a gente só ia conseguir ter a certeza colhendo o líquido da medula e esperando uma semana depois para chegar o resultado dos exames de São Paulo. Mas já começou o tratamento. Assim, o médico estava falando para mim, você vai sair daqui, vai para a Unimed. Eu estava em outro hospital. E eu falei, não, tudo bem, doutor. Assim, arrasado, né? Óbvio. Eu nunca tinha sido internado para nada. E eu falei, eu só vou passar em casa, pegar minha roupa. Ele falou, não, você não vai passar na sua casa. Você não está entendendo o que eu estou falando. Você vai direto para o hospital. Porque não podia perder nada, nenhum momento. O tratamento precisava ser começado imediatamente. E daí começou aquela coisa que você deve imaginar, quimioterapia, enfim, um tratamento todo pesado. Eu fiquei 36 dias internado, tive uma febre que não abaixava de jeito nenhum, meu braço todo roxo, não tinha mais lugar para pegar veia, turma querendo fazer acesso no pé, enfim, tremendo de febre, me debatendo, tendo que receber bolsa de sangue. Mas em meio a tudo aquilo, eu fiz uma oração dizendo, Deus, eu estou aguentando firme, eu estou sendo bonzinho, eu estou sendo um crentinho bom, sabe, daquele que não reclama. E quem me acompanhou de perto sabe disso. Eu sei ficar numa área de isolamento total, não pude ver meus filhos, não pude nada, receber visita, nada. Minha esposa conseguiu uma liberação, ainda assim com máscara, boa parte do tempo, mas eu disse para Deus que tudo isso sirva de um propósito, que esse propósito venha trazer glória para o teu nome e que isso seja um testemunho para levar esperança para as pessoas, para que as pessoas saibam que tu és o Deus do impossível, o Deus que tudo pode, o Deus do passado, sabe? A gente não tem dificuldade de acreditar no Jesus Cristo de ontem. A gente olha para os milagres da Bíblia e diz, poxa, aconteceram. A gente também não tem dificuldade de acreditar no Jesus Cristo do amanhã, do eternamente. A gente sabe que um dia Ele vai vir nos buscar, a gente vai morar com Ele eternamente, mas às vezes a gente tem dificuldade em crer no Jesus Cristo que é o mesmo hoje também. Mas que eu, orando, eu dizia, Deus, que o meu testemunho possa servir para que a fé das pessoas sejam despertadas, de acreditar que tu és o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E quando eu saí do hospital, voltei às minhas atividades, depois de um tempo, um amigo lá da nossa igreja, que é escritor, ele escreve livros seculares, biografia para grandes empresários, terminou agora um trabalho encomendado pela Polícia Federal do Mato Grosso, aquela operação do Wellington Camargo, irmão do Zezé, ele escreveu essa operação policial, e ele é lá da nossa igreja, e a gente sentou, ele falou, pastor, vamos relatar essa história, vamos contar essa história, as pessoas precisam ouvir, porque a história tem detalhes que quando você olha, você diz, Deus estava cuidando de tudo. Deus estava cuidando de tudo. Para você ter uma ideia, um infectologista, no meio dessa semana de luta, você já brincou de vivo ou morto quando era criança, não? Já brincou de vivo ou morto? Sabe o que é vivo ou morto, né? Vivo, todo mundo fica de pé. Morto, baixa. Eu fiquei brincando de vivo ou morto. Então eu ia num médico, ele falava, é estresse. Eu ia no outro, ele falava, é infecção. Eu ia no outro, ele falava, pode ser leucemia. O outro, pode ser dengue. Então, dependendo da palavra que eu recebia, eu falava, bom, vivo. Daí o outro falava, acho que não, acho que é morto mesmo. Então,
E uma das palavras de um infectologista, o melhor infectologista de Piracicaba, ele olhou para mim e falou assim, ele só olhou o exame assim e falou: você não tem nada, rapaz, fica tranquilo. Fez uma receita, falou: toma uma cápsula disso aqui, uma por dia, daqui 30 dias você volta e a gente conversa. Eu saí de lá, imagina como? Pulando de alegria. Dei uma gorjeta alta pro olhador de carro que eu nunca dei na minha vida para ninguém, de tão feliz que eu estava. E 7 dias depois, eu estava no hospital internado, e o meu médico, o hematologista que me acompanha até hoje, disse para mim assim: aquele comprimido que ele te passou ia ativar a produção de células cancerígenas, e você ia estar morto agora, nesse momento. A gente não ia estar tendo essa conversa. Acontece que quando eu estava saindo do consultório dele, minha esposa ligou para um médico da nossa igreja, e o médico da igreja falou: fala o seguinte, passa aqui antes e vamos pedir um outro exame. E é por isso que eu estou aqui hoje, porque Deus cuida da nossa vida. Deus cuida da nossa vida. E essa história extraordinária, parece uma novela. Hoje mesmo uma pessoa falou: pastor, eu comecei a ler, tive que interromper porque eu não conseguia parar de chorar. Outras pessoas leem numa sentada em 1h30 e terminam. Tem pessoas, enfim, enviando para tanta gente. Não é um livro só para você dar para quem está doente, é um livro para pessoas que precisam de esperança. Talvez estão passando por uma luta, uma dificuldade grande. Porque a gente não conhece Abraão, a gente às vezes olha para a Bíblia com aquela fantasia de que, mas com Abraão era diferente, com Isaac, com Bartimeu, mas era Jesus, e comigo. Então às vezes você pega uma história de alguém que é de carne e osso, de alguém que vive aqui no século 21 com dramas, e descobre que Deus ainda está realizando milagres. Isso pode despertar a fé de muita gente. No final, se você quiser adquirir esse livro, a gente vai estar lá atrás. Eu não vejo problema algum em alguém fazer algo para ganhar dinheiro. Tem problema, depois a gente pega. Não tem pecado nenhum nisso. Mas esse livro não é para ganhar dinheiro. O cara que escreveu o livro, que é um amigo meu, Marcos, lá da igreja, ele falou: pastor, eu estou semeando esse livro, porque eu acredito nesse projeto, e a gente tem revertido toda a renda justamente para poder distribuir. Segunda-feira agora eu vou num evento de beleza, olha só, para pessoas que estão enfrentando câncer, gente da área da estética da cidade, vai fazer uma maquiagem, vai ajudar as mulheres. Eu vou lá e a gente vai levar os livros lá para dar de presente. Então cada livro que você compra, você abençoa, você vai estar podendo levar esperança para as pessoas. Pela qualidade do livro custaria R$30, R$35, a gente está vendendo a R$17 para poder todo mundo levar. Se você levar 10 ou mais, muita gente tem levado para distribuir na família, no grupo familiar, na empresa, sai R$10, e ainda você pode parcelar no cartão, enfim. No final a gente vai estar lá e eu vou pedir para você poder abençoar não só a sua vida, que é uma leitura que vai te abençoar, mas também outras tantas pessoas. Amém, gente? Abra sua Bíblia comigo em Jó capítulo 8. Não se preocupe com o horário, que eu vou ficar dentro do tempo. E enquanto você abre Jó 8, eu quero ler com você o verso 7. Eu vou pedir para o pastor Fernando se eu posso cantar uma música. Como eu estou me sentindo em casa, então daí eu fico atrevido, tá bom? E eu gostaria de cantar um cântico que tem tudo a ver com o que eu vou ministrar hoje, com o que tem acontecido na minha vida. Eu só preciso de ajuda aqui do negócio funcionando. Se
estiver funcionando. Alô, som. Isso. Não. Tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus diz: se podes, tudo é possível ao que crê. Você está olhando hoje à noite para um milagre, para a materialização desse versículo. Deus é o Deus do impossível. Deus pode fazer o impossível acontecer, irá fazer acontecer o que não posso entender, sempre me guiará e também me guardará, com força e amor a cada dia. Ele irá fazer algo novo acontecer. Deus pode fazer o impossível acontecer. Irá fazer acontecer o que não posso entender. Sempre me guiará e também me guardará, com força e amor a cada dia. Ele irá fazer algo novo acontecer. Por uma estrada no deserto me guiará, rios do deserto eu verei, céus e terra passarão, mas tua palavra ficará. Alguma coisa nova ele fará. Deus pode fazer o impossível acontecer. Irá fazer acontecer o que não posso entender. Sempre me guiará e também me guardará, com força e amor a cada dia. Ele irá fazer algo novo acontecer. Jó capítulo 8, verso 7. Eu costumo dizer que esse é o tipo de versículo que a gente podia ler, orar o Pai Nosso e ir embora para casa. Já fala demais ao nosso coração. O texto diz assim: o teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. A Nova Versão Internacional diz: o seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande
prosperidade. E ainda esta versão, o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Eu acho que todo mundo aqui, se não assistiu, já ouviu falar dos filmes do Rocky Balboa, que o Stallone fazia no final dos anos 80 e dos anos 90. E você sabe que o Rocky, você assistiu o filme com atenção muito grande, porque ele apanhava para burro, né? Não era assim? Tinha um russo gigante, ele baixinho, e aquele russo batia nele, mais batia. Você falava, pô, esse cara vai morrer, velho. Esse cara vai morrer. E você ficava em crise, porque o filme chamava Rocky. Então você falava, pô, mas será que o personagem principal morre? Mas tinha uma coisa, no final, tudo dava certo. Tudo dava certo. E sabe, às vezes é assim que a gente vê a história da nossa vida. Às vezes a gente tem uma promessa de Deus, a gente sabe que em Cristo a gente é vencedor. Aliás, a gente sabe como é que a história vai terminar, não é? Alguém disse que existem só 4 versículos da Bíblia em que tudo dá absolutamente certo. Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22. Está tudo dando certo. O resto, o pau está quebrando. E adivinha onde é que a gente está? No meio disso. No meio, onde enfermidade, dificuldade, escassez, problema, luta. Mas você vai olhar que isso não é um privilégio nosso. Homens de Deus, homens da história da Bíblia, também enfrentaram começos complicados, inícios difíceis. Você já deve ter ouvido falar da história de Jabez, 1 Crônicas capítulo 9. Ele recebe esse nome que significa dor, sofrimento, porque com dores a sua mãe deu à luz. E a Bíblia diz então que ele recebe esta marca, esse estigma de sofrimento, de dor. Mas esse camarada, ele faz uma oração. Ele faz uma oração dizendo: tomara que o Senhor me abençoe, que o Senhor alargue as minhas fronteiras, que a tua mão seja sobre mim e que o Senhor me livre do mal. E a Bíblia diz que este que nasceu debaixo de um estigma de dor e de sofrimento, causando dificuldade para sua própria mãe, se torna o mais ilustre dentre todos os seus irmãos, porque Deus ouviu a sua oração. Começou de uma maneira muito ruim, mas terminou se tornando o mais ilustre dos seus irmãos. Eu tive a bênção de, em 2017, ir para Israel e conhecer a fama, de perto, a fama do rei Davi. Davi até hoje é respeitado, venerado entre os judeus. Aliás, você vai olhar para a bandeira de Israel, tem o quê? Uma estrela que carrega o nome de Davi. Jesus Cristo era conhecido como filho de Davi. O hotel mais luxuoso de Jerusalém tem o nome de Davi. Isso é agora, mas sempre foi assim? Como é que foi o começo da vida de Davi, você se lembra? Começo modesto. Ele não era respeitado nem entre seus familiares. Quando Samuel é enviado à casa de Jessé para ungir aquele que seria o próximo rei de Israel, Davi não é chamado nem para reunião. Por quê? Porque Davi não deixa ele cuidando das ovelhas lá, no pasto. Ele tem suas obrigações, ele tem mais o que fazer. Quando ele vai para o vale de Elá, levar lanche para os seus irmãos, naquela batalha, naquela que se configuraria a batalha dele com Golias, seu irmão diz para ele: o que é que você está fazendo aqui? Eu bem conheço a tua presunção. E esse que não era respeitado,
que não era considerado nem pela sua própria família, termina como o maior rei da história de Israel. Um começo modesto, pequeno, insignificante, mas um futuro de grande prosperidade. O próprio Senhor Jesus é o exemplo maior de alguém que começou de uma maneira muito modesta. Você se lembra que Jesus nasce no meio de uma viagem, né? Um perereco. Minha filha mais velha nasceu, a gente indo para um casamento. Olha só, um amigo médico se casando no melhor aras da cidade, o melhor buffet, contratou os melhores músicos e me disse: Aquiles, eu queria que você cantasse. Falei: pô, quanto que eu pago para cantar nesse casamento? Porque o rango era bom, o lugar era lindo, os músicos eram os melhores da cidade, os caras foram ensaiar na igreja comigo, e bom, e a gente todo naquela expectativa, saí de casa. A Dani falou: Aquiles, eu estou com um pouquinho de corrimento, você não pode me deixar só na Unimed para eu tirar dúvida e ir mais tranquila para o casamento? Deixei ela na Unimed, toda maquiada, imagina, 8º mês de gravidez, deixei ela, minha mãe, fui buscar um casal de amigos do outro lado da cidade. Quando eu estou voltando para pegá-la e ir para o casamento, eu ligo para minha mãe: e aí, tudo certo? Ela falou: tá tudo certo, tá em trabalho de parto. Aí toca ligar para a turma lá, mandei uma outra pessoa cantar no meu lugar. Bom, Jesus nasceu no meio de uma correria. A correria era tão grande que a Bíblia diz que não existia lugar para ele na hospedaria. E Lucas diz que colocaram ele numa manjedoura. Esse foi o começo de Jesus. Esse foi o início da sua vida. Mas o seu discípulo mais íntimo, mais próximo, João, foi tomado por um surto extraordinário espiritual lá na ilha de Pátimos, e teve uma visão de como a história desse Jesus que começou na manjedoura vai terminar. E no capítulo 5 do Apocalipse, João declara que ele termina sentado num alto e sublime trono, e os 24 anciãos, e os anjos, e os querubins, declarando: digno é o Cordeiro, a ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor, todo joelho se dobrando, toda língua confessando: ele é o Senhor. Um começo muito modesto, muito pequeno, muito insignificante, mas um final extraordinário. Talvez eu esteja falando para pessoas que tiveram um começo difícil. Talvez eu estou falando para pessoas que tiveram uma infância. Talvez se você chegar aqui à frente e contar um pouco da sua história, talvez algumas pessoas nem acreditem. Como é que tudo começou? Seus pais, dificuldade, luta, miséria, privação. Talvez você não tenha sido nem planejado pelos seus pais. Talvez esteja falando para pessoas que nem conheçam seus pais. Um começo de tanta dificuldade. Talvez eu fale para pessoas que sonhavam em ter um casamento e sonhavam que quando se casassem tudo ia ser mil maravilhas, as coisas iam ser legais, positivas. Mas você está tendo um começo de relação tão difícil, tão complicado. Quem sabe profissionalmente, eu sei que sonhou que ao sair, ao terminar os estudos, a coisa ia deslanchar, você ia abrir o próprio negócio, arrumaria um emprego, e até agora nada aconteceu. Como é que a gente dá essa virada, essa guinada que Jó deu? A gente ouviu aqui um pouco sobre Jó já hoje, no começo do culto. Você vai ler o começo do livro de Jó, é desesperador. Em um momento, esse homem perde tudo. Perde seus filhos, perde seu patrimônio,
perde seus empregados, perde toda a sua fama. Ele era o homem mais poderoso do Oriente, mais rico de todo mundo conhecido da época. Daqui a pouco perde também a sua saúde. É assim o começo da história de Jó. Mas você se lembra do capítulo 42? O Senhor mudou a sorte de Jó, ele deu o dobro de tudo o que antes ele havia possuído. Eu quero hoje ser boca de Deus. Eu andei 200 e tantos quilômetros só para dizer para você que a sua história não precisa terminar do jeito que ela está. Jesus Cristo pode mudar a sua história. Jesus Cristo pode mudar a sua sorte. Jesus Cristo pode transformar a dor, o sofrimento, a angústia, a enfermidade em cura, em prosperidade, em bênção, em largueza. Deus pode fazer algo extraordinário. E eu queria, assim, de uma forma muito direta e objetiva, deixar 3 atitudes, 3 passos que cabem a você, que cabem a mim. 3 coisas que eu usei durante esse tempo de dificuldade que eu enfrentei, e que tantos outros aqui que já enfrentaram uma luta, uma dor, um tempo de dificuldade, certamente já utilizaram também. A primeira coisa, se você está querendo viver essa virada, essa guinada, decida seguir em frente. Vamos repetir juntos essa verdade? Diga: decida seguir em frente. Gente, o problema, escute isso que eu vou dizer, o problema não é tropeçar, o problema é se agarrar na pedra. Porque tropeçar, todos nós tropeçamos. Cair, todos nós caímos. Escorregar, todos nós em algum momento escorregamos. Às vezes escorregamos de propósito, às vezes escorregamos porque fomos empurrados pela vida, às vezes caímos num laço do maligno, às vezes de fato somos lançados para um deserto. Mas todos nós, no momento da vida, caímos. O problema não é esse. O problema é a gente ficar no chão. O seu lugar não é no chão, o seu lugar é de pé. O seu lugar é de pé. A Bíblia conta a história de Moisés. Moisés, você sabe, foi o maior nome do Antigo Testamento todo. E Moisés começa o seu ministério de uma maneira muito ruim. Muito ruim. Você sabe, Moisés, já quando nasce, ele já é diferente. Ele já tem uma sina, um destino para ser um libertador. E a Bíblia diz que ao completar 40 anos, ele vai ver como é que os seus irmãos estão, como é que os hebreus estão. E ele vê então um egípcio maltratando um judeu. E você sabe, Moisés foi chamado por Deus, ele já tinha isso dentro dele, que de alguma forma ele não entendia como, ele não sabia que jeito, mas ele seria o libertador. E ao olhar para aquele egípcio maltratando um judeu, o que é que Moisés faz? Mata o egípcio. É assim que ele começa o seu ministério. Mas a Bíblia diz que depois que ele enterra aquele egípcio e acha que está tudo certo, e acha que não foi visto, e acha que jamais vai ser descoberto, ele sabe no dia seguinte que ele foi descoberto e ele foi visto. E aquele que começou o seu ministério de uma maneira muito ruim, agora fica desesperado e foge. E sabe o que é interessante? Moisés passa os próximos 40 anos agarrados naquela pedra. Na pedra que dizia para ele mesmo: você tentou e não deu certo. Você tentou e não conseguiu. Você colocou tudo a perder. Você tinha um chamado, você tinha um propósito, você tinha um destino, mas você fez tudo errado. Você começou errado.
E seja honesto e honesta comigo, quantas vezes na vida nos sentimos assim? Temos promessas de Deus, temos palavra de Deus, temos sonhos, temos um futuro desejado, e daí colocamos tudo a perder, porque temos atitudes erradas, ou pessoas têm atitudes erradas com a gente, e a gente acha que aquilo que a gente desejava, aquilo que Deus havia prometido, jamais vai se concretizar na nossa vida. Só que 40 anos depois, 4 décadas depois, Moisés cuidando do rebanho do seu sogro, Jetro, ele encontra uma sarça. Uma sarça é algo muito comum num deserto, uma sarça ardente. Mas Moisés reparou que aquela sarça tinha uma coisa estranha, ela não parava de queimar, ela não se consumia. E ele falou: eu vou lá ver o que é que está acontecendo. E daqui a pouco aquela sarça começa a conversar com ele, uma coisa mais estranha ainda, e chama ele pelo nome, diz: Moisés, Moisés. E você conhece o final daquela história. Em outras palavras, a voz naquela sarça dizia para ele o seguinte: pastor Aparecido, chegou a hora de você seguir em frente. Até agora você teve parado, até agora sua vida estacionou, até agora você ficou agarrado a uma realidade de decepção, de problema, de dor, de vergonha. Mas Moisés, chegou a hora de seguir em frente. Talvez eu esteja falando para pessoas que estão há anos com a vida estacionada. Você foi traído, traída, num namoro, num noivado, e nunca mais você conseguiu deslanchar sentimentalmente. Você ficou agarrado àquela pedra. Chegou a hora de você seguir em frente. Talvez esteja falando para pessoas que sofreram um desajuste profissional. Alguma coisa aconteceu na empresa, te passaram para trás, puxaram o seu tapete. Um ex-sócio, um patrão mal intencionado, um empregado que te prejudicou. Você diz: cara, quer saber? Todos aqueles sonhos que eu tinha, estudando, de acreditar que eu ia dar um futuro legal para minha família, que eu ia, poder prosperar, crescer profissionalmente. Cara, tudo isso acabou. Mas o Senhor te diz hoje: chegou a hora de você seguir em frente. Quem sabe eu estou falando para pessoas que lá atrás tinham grandes sonhos ministeriais e diziam: cara, eu vou ser um dia usado por Deus como um adorador, como alguém que vai poder cantar, tocar na casa de Deus, abençoar pessoas, pregar, dar aula, dirigir uma célula, quem sabe ser um pastor, uma pastora, abrir igrejas. Mas talvez um tropeço, uma queda, uma dificuldade, uma luta te jogou no chão, te colocou no chão. Mas o Senhor diz para você hoje: chegou a hora de seguir em frente. Pedro, quando sofreu seu primeiro teste, ali no início do seu ministério, perguntaram: você é um deles, né? Você anda com Jesus. E você conhece a história. Por 3 vezes Pedro nega Jesus. Começou mal e diz: quer saber? Não vai dar para continuar não, vou voltar a pescar. Mas a Bíblia diz que Jesus vai lá, no mar de Tiberíades, se encontra com ele, não para jogar seu passado na cara, não para jogar o seu erro na cara, não para dizer: eu te avisei que seria assim, você é impetuoso, você sempre coloca os carros na frente dos bois. Não, Jesus apareceu ali no mar de Tiberíades para dizer para Pedro o seguinte: chegou a hora de seguir em frente. Eu tenho um futuro para você ainda. Você vai escrever 2 epístolas ainda, você vai curar paralíticos ainda, você vai ser visitado por anjos, você vai pregar, 3.000 vão se converter. Tem tanta coisa boa no seu futuro, Pedro. Para de achar que a sua vida acabou, siga em frente. Deus tem coisas extraordinárias para você. Você pode dizer para quem está do seu lado: diga: sua história não acabou.
Sabe, eu acho tão lindo, pastor Fernando, que Jesus nunca chegou para os discípulos e falou assim, ó: lembrai-vos de Abraão, lembrai-vos de Salomão, lembrai-vos de Davi, lembrai-vos de José do Egito, de Noé, grandes homens, de Isaías. Não. Sabe o que Jesus mandou os discípulos se lembrarem? Ele disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Não é curioso isso? A gente não sabe nem o nome dessa mulher, mas Jesus diz: tem que lembrar dela, não pode esquecer dela. E o que é que essa mulher tem de tão significativo? Só uma coisa a gente sabe que é a história dela: que o passado nos paralisa. Ela que olhou para trás, para Sodoma e Gomorra, e virou uma estátua de sal. O que Jesus está dizendo é o seguinte: ficar focado no passado, naquilo que aconteceu, na sua queda, no seu pecado, na traição, na dor, no sofrimento, na angústia, vai deixar a sua vida paralisada. Quando José se encontrou com seus irmãos lá, ele já era governador na sala de governo. Quando seus irmãos se ajoelham, a Bíblia diz: lembrou-se José do sonho que tivera. Não lembrou do poço, não lembrou da cisterna, não lembrou dos anos de cadeia, não lembrou-se da traição, não lembrou-se das angústias, lembrou-se daquilo que o fazia olhar para frente. Você precisa manter viva no seu coração aquilo que te ajuda a olhar para frente. E esse é o segundo ponto da mensagem. Se você quer ter uma virada na vida, alimente-se de esperança. Você pode repetir isso comigo? Diga: alimente-se de esperança. Ô gente, você pode ter uma Land Rover, uma Lamborghini, uma Ferrari, ou um Fusca, ou uma Brasília, ou um Del Rey, ou um Corcel, ou um Gol, ou o carro que você tiver. Não importa. Você precisa de combustível para sair do lugar. Você pode ter o melhor carro na sua garagem, com o melhor motor, potente. Se não botar combustível, não anda. Esperança é o combustível do cristão. Esperança. O que me faz, escute o que eu vou dizer para você, o que me faz levantar da cama todo dia, não é um despertador, é esperança. O que nos move, essa decisão de seguir em frente, ela nos tira do lugar. Mas o que nos mantém ativo é esperança. E esperança não é uma palavra bonita da teologia que a gente olha no grego, esperança, não sei o que lá, no hebraico, blá, blá, blá. E eu não faço a mínima ideia o que é esperança no grego, no hebraico. Eu só sei que em inglês é hope. É a única coisa que eu sei. Porque eu sei falar português e línguas estranhas. É só as únicas duas que eu falo, não sei mais nada. E sei The Books on the Table, algumas outras coisinhas. Mas esperança não é uma palavra bonita da teologia. Esperança, Paulo diz, é uma pessoa. Ele diz: Cristo Jesus, nossa esperança. Esperança é essa chama dentro da gente, essa voz interna que me diz o seguinte: amanhã vai ser diferente de hoje. Hoje está difícil, hoje está complicado, a situação está horrível, mas ela vai mudar. Ela vai mudar. Meu futuro vai ser melhor do que o meu presente. E sabe, é isso que deve nos alimentar. Você vai ler Lamentações. Jeremias é conhecido como profeta chorão, você sabe. E Jeremias está numa maré. Bom, o nome do livro é Lamentações. Já imaginou uma coisa dessa? Não. Se você tiver com depressão, não leia. Se você tiver tendência suicida, pior ainda, não leia. Não leia, pula, leia outro livro da Bíblia. Porque olha, o capítulo 3, gente, ele começa: Deus não sei o que lá, meus inimigos me cercaram, tem um muro que me... Jeová. Mas no meio daquele capítulo, ele diz o seguinte: mas eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança.
Daí quando ele fala isso, eu quero trazer na minha mente o que me ajuda a olhar para frente, não para os meus traumas, não para as minhas dores, não para as minhas lutas, não para os meus críticos, não para aquilo que está acontecendo à minha volta. Eu quero trazer à minha mente aquilo que me ajuda a olhar para frente, aquilo que me dá esperança. Ele diz: bom é o Senhor é fiel, o Senhor é justo, suas misericórdias não têm fim, são a causa de não sermos consumidos, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. E aquele que estava deprimido, chateado, angustiado, depressivo, agora está saltando de alegria, porque tem na sua mente esperança. Ô gente, eu fiquei vivo naquele hospital só por causa de uma coisa: esperança. Eu, desde criança, não é que eu tinha assim receio de tomar injeção, eu tinha pânico de tomar injeção. Eu me lembro que com 18 anos eu fui picado por uma abelha aqui no pescoço, e eu sou alérgico à abelha. Eu cheguei em casa, eu estava parecendo Freddy Krueger. Alguém já assistiu aqui A Hora do Pesadelo? Não? Imagina se eu já não sou aquela beleza toda e tal. Eu estava deformado. Não sei se você já viu alguém alérgico à abelha ser picado. Assim, mas assim, deformado. Corremos para o hospital. Corri para o hospital. Quando eu estou na fila, na hora de eu entrar na sala, eu vi a enfermeira dando injeção no cara na minha frente. Eu saí correndo, entrei no carro e fui embora. Falei para minha mãe: me leva daqui. Fiquei 36 dias no hospital. Gente, eu não sei quantas agulhadas eu tomei. Eu não sei. Bom, todo dia, 5 da manhã, chegava gente para colher sangue. Banco de 5 da... Já acordava. Eu falava: vocês nem para dar bom dia, já chega enfiando agulha na gente. Mas nem para trazer um cafezinho antes, porque o café ele dá uma força, apesar do café do hospital é ruim que era o cão, parecia um chá. Gente, eu sei que todo dia é injeção para colher sangue. Daí às vezes eles falavam: é hemocultura. Eu sabia que era 2, era um em cada braço. Trocar o acesso, não achava. Receber sangue, soro, sua perna começa a inchar. Imagina a quantidade de antibiótico. Até agora eu estou tomando remédio de pressão e colesterol, porque alterou tudo. O médico falou para mim, Aquiles, passou um caminhão em cima de você. Você não faz ideia o que é receber um tratamento de quimioterápico e tal. Você não faz ideia o que é quantidade de antibiótico. Eu voltei para casa, meus dentes todos manchados. Mas em tudo eu tinha esperança. Eu não ficava olhando para os roxos, eu não ficava olhando para as agulhas, eu ficava olhando para o meu futuro, para as promessas de Deus. Alimente-se de esperança. Está difícil? Tenha esperança. Está difícil na empresa, no trabalho, na família? Tenha esperança. E terceiro e último lugar para a gente orar: só pare quando você terminar. Diga isso para quem está perto de você. Diga: só pare quando você terminar. Sabe que tem uma coisa interessante que o Espírito Santo ministrou muito forte no meu coração nesses últimos meses. Às vezes o nosso maior erro e equívoco é a gente, no meio da dor, no meio da dificuldade, porque, gente, qual é a dor maior do ser humano? É um câncer, é um divórcio, é uma falência, é um problema no trabalho, é uma crítica que está recebendo? Gente, a dor maior é a nossa. Não interessa se o outro... Carlos, você está enfrentando maior dificuldade, ordem de despejo na sua casa, e estão falando mal de mim no Facebook. Minha dor é maior que a sua, porque é minha. Entendeu ou não? É minha, eu não consigo sentir a dor do outro. E às vezes, por a gente estar sentindo uma dor grande, a gente fica em busca de compreensão.
compreensão. E deixa eu dizer, não se trata de buscar compreensão. Quem é que recriminaria José? Se você encontrasse José lá naquela prisão e ele dissesse para você o seguinte: rapaz, eu queria abrir meu coração, eu não sei se você sabe da minha história, meus irmãos me jogaram no poço, me venderam por algumas moedas, eu fui vendido, trazido para um outro país, fiquei longe dos meus pais, uma mulher doida deu em cima de mim um dia, e eu, por me manter leal e fiel ao meu patrão e a Deus, fui lançado numa prisão, me dei mal por agir corretamente e tal. Eu tinha até sonhos, cara, mas eu deixei de lado. Você teria coragem de recriminar José? Você teria coragem de dizer para ele: você é frouxo, rapaz, o que é isso? Você teria? Não, você compreenderia ele. Você até diria: eu no seu lugar já tinha desistido já faz mais tempo, rapaz. Eu no seu lugar, imagina. Ou você faria o seguinte: você contaria uma dificuldade sua também, porque a gente às vezes acha que vai ajudar contando uma desgraça também. Lá em casa é assim, minha mãe, você conta um probleminha. Uma vez eu falei para minha mãe: nossa, eu gastei 800 pau para trocar os pneus do carro. Ela falou: pelo menos você tem carro e eu que não tenho. Agora, por que minha mãe é assim? Um dia, filha de quem ela é? Um dia eu fui reclamar para minha avó que eu estava com dor de dente. Sabe o que minha avó falou para mim? Queria eu ter dente para doer. E eu lembrei da chapa da minha avó no copo americano do lado no criado mudo. Ô gente, é uma bênção, né? Não se trata de ter compreensão. Não é isso que nós estamos buscando. Nós precisamos buscar cumprir o nosso destino, o nosso chamado, e até o fim, com os planos e os propósitos de Deus para a nossa vida. Sabe, Jesus na cruz, ele termina dizendo: está consumado, acabou, está pago. Eu vim para isso e eu cumpri meu chamado. Paulo, escrevendo a Timóteo, sua última epístola: combati o bom combate. Ele está falando que a vida dele foi uma luta de combate, que ele teve dificuldades, lutas, provações, mas ele diz o seguinte: mas eu completei a minha carreira. Eu fui até o fim, cara, com aquilo que eu comecei. Tem mais, eu guardei a minha fé. Eu guardei a minha fé. Eu termino deixando essa palavra do coração de Deus para o teu coração, que vai valer a pena. Vai valer a pena. Talvez o começo está sendo difícil, mas a gente está assistindo o filme da nossa vida, que a gente já sabe o final. Eu gosto de contar sempre que quando eu fui assistir Titanic, faz tempo, hein? Não esse primeiro em preto e branco não, que eu não tinha nascido, mas esse com o Leonardo DiCaprio, 94, mais ou menos. Eu lembro de estar entrando no cinema com os meus amigos, tinha uma amiga de outra classe saindo em prantos. Ela foi lá, eu estava com o bilhete na mão já para entrar, ela me deu um abraço, um beijo. Ela falou assim para mim: Aquiles, ele morre no final. Ô gente, eu só não dei a meia volta e fui embora porque eu estava com o bilhete já na mão. Minha mãe comprou, porque minha vontade era ir jogar Street Fighter lá no fliperama do shopping. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos num filme da nossa vida que nós já sabemos o final, mas o final não é morte, não é dor. O final é um lugar onde não haverá pranto, não haverá choro, as ruas são de ouro, o mar não existe, Deus enxugará dos teus olhos toda lágrima. No final é vitória, é o nome do Senhor sendo glorificado através da sua vida. Eu gostaria de orar por você. Posso, pastor? Eu vou pedir para você ficar de pé, por favor.
Eu não sei se o pessoal da música quiser chegar, tá? Pedir pro isso. E eu queria orar por você. Sabe, gente, a Dani me conhece bem e ela sabe que eu sou pastor de igreja. Sou pastor de igreja local. A gente tem uma igreja lá em Piracicaba do Nazareno, a 16ª igreja do Nazareno de Piracicaba. É uma igreja que eu e minha esposa plantamos do zero há 6 anos. Começamos na casa da minha família e graças a Deus, Deus tem nos abençoado tanto. E eu sou o tipo de pastor assim, meio gato, que é difícil ser saída, que gosta de estar na igreja, na casa. Mas quando tudo isso aconteceu comigo, eu falei: Senhor, eu preciso levar esse testemunho e essa palavra de esperança para tantas pessoas. Hoje está tendo culto lá na nossa igreja. E Deus sabe como às vezes meu coração fica, porque eu gosto de estar na igreja. Quem é pastor sabe o que eu estou falando. Mas eu sei que eu estou aqui porque o Espírito Santo me trouxe. Eu sei que Deus tinha um plano, um propósito. Eu sei que pessoas chegariam aqui hoje precisando receber essa semente de esperança. Talvez você estava a ponto de jogar a toalha, desistir de tudo. Mas o Senhor te trouxe aqui hoje, me trouxe aqui para dizer para você que o teu começo parecerá modesto, mas o teu futuro será de grande prosperidade. Sabe, a mensagem traz a seguinte definição para Jó 8:7. Ainda, guarde isso que eu vou dizer para você, porque isso é profético de Deus para o teu coração. Ainda que você não acredite nisso agora, você estará melhor do que jamais esteve antes. E eu quero orar por você que precisa hoje. Sim, você diz: pastor, Deus falou comigo e eu preciso dessa força para continuar. Pede licença no seu lugar, chega aqui na frente junto comigo, nós vamos orar enquanto os irmãos adoram. Isso, vem para frente, vem para o altar, vem viver um novo começo na sua vida, na sua história, a partir de hoje, no nome de Jesus. Eu compreendo os teus caminhos. Vem adorando, diga para Ele: mas te darei A minha canção, doces palavras te darei. Ele é aquele que te sustenta. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroa ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, Frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Levante as suas mãos para o alto comigo, levante. Eu te direi, Profetize, diga: vai valer a pena. vai valer a pena. Diga hoje à noite: vai valer a pena mesmo. Vai valer, Senhor. Vai valer a pena. Eu creio. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Deixa eu orar por você, ó Deus, no nome de Jesus. Talvez alguns chegaram aqui
hoje à noite como uma última tentativa, cansados, sobrecarregados, perguntando até quando isso vai durar, se questionando se de fato tem valido ou vai valer a pena. Mas hoje a tua palavra nos diz: vai valer a pena, já valeu a pena. Eu estou cuidando de você. Essa luta não me pegou de surpresa. Eu tenho um plano arquitetado, eu tenho uma saída, eu tenho uma resposta, eu tenho um caminho novo. Acredite, confie, segure a minha mão. Eu estou cuidando de cada detalhe da sua vida. Ó Deus, no nome de Jesus, segura forte a mão deste homem, desta mulher, que chegou aqui, Pai, com tantos questionamentos, com tantos porquês. Mas eu quero declarar e profetizar que ele vai viver, ela vai viver uma virada em nome de Jesus. Um tempo de vitória e de bênção. Em nome de Jesus. Olha, Mefibosete estava na linhagem real, ia ser rei um dia, ele era neto de Saul. E num dia, Mefibosete perdeu seu avô, seu pai, seus 2 tios, a sua babá o derrubou, ele perdeu o movimento das 2 pernas e saiu do palácio e foi morar em Lodebar. Você já imaginou como é que esse menino cresceu? A vida é injusta, a vida não é certa, o que eu fiz para merecer isso? Mas um dia Davi mandou a sua comitiva lá em Lodebar e mandou-o chamar. Você conhece o final dessa história? Mefibosete foi restituído de tudo aquilo que era do seu avô. E Davi ainda disse o seguinte: todos os dias você vai comer pão na minha mesa junto comigo. Quero dizer para você o seguinte: se a vida não é justa, e ela não é, Deus é justo. Deus é justo. Da mesma forma como em um dia Mefibosete perdeu tudo, em um dia ele teve uma virada e Deus restituiu tudo aquilo que havia sido levado dele. Vem um tempo de bênção na sua vida, vem um soprar do Espírito na sua vida e na sua história. Dê um abraço em 3, 4 pessoas aí perto de você e diga para ela: vai valer a pena em nome de Jesus. Aleluia, volte para o seu lugar adorando. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Amém, glória a Deus. Volte para o seu lugar, fique em pé, nós já vamos encerrar o culto. O que Deus já tinha que falar, Ele já falou aos nossos corações. É sempre muito bom poder ouvir o pastor Aquiles. Amém, gente? Nós vamos encerrar aqui o culto. Quero agradecer a vida do pastor Aquiles, a Dani, às crianças que vieram aí também nessa viagem. Que Deus continue fortalecendo o seu coração. Que Deus continue dando saúde para que Ele possa cumprir a vontade dEle ainda na sua vida, na sua igreja lá em Piracicaba. Eu tive o finalzinho da minha liderança da JNI com Aquiles, com o pastor, e depois já fui para Santa Cruz. Ele ficou mais um tempo em Rio Claro, depois Deus levou ele lá para Piracicaba e está lá. Com uma igreja linda, crescente. Que Deus continue te usando lá, você, a Dani e a família. Amém, gente? Vamos agradecer a Deus por essa palavra. O que Deus já tinha que ter falado, Ele falou ao seu coração. Agora o grande desafio é você sair daquela porta para fora
e enfrentar a vida. Talvez a realidade não vai mudar aqui, agora, mas é você que muda na sua mente. É você que sai daqui vitorioso ou não. A palavra já foi pregada, a semente já foi lançada ao seu coração. E que você tenha força para colocar em prática aquilo que Deus falou através do nosso querido pastor Aquiles. Amém? Senhor, despere o teu povo com essa palavra de fé, palavra de esperança. Ó Deus, nós sabemos que tudo aquilo que o pastor Aquiles passou com a Dani, com seus filhos, foi o Senhor quem permitiu. E hoje ele pôde trazer esse testemunho tão lindo a cada um de nós. Que essa palavra de fé que foi injetada nos nossos corações possa permanecer em nossas vidas. Que saiamos daqui, ó Deus, fortalecidos, esperançosos, sabendo que há um Deus que ainda luta, há um Deus vivo, há um Deus poderoso, há um Deus operante no nosso meio, um Deus que não desiste de cada um de nós, um Deus disposto ainda a fazer milagres no dia de hoje. E eu creio, Pai, que essa palavra trouxe fortalecimento à nossa fé, Pai, na nossa igreja. Obrigado, Senhor, que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa igreja. Abençoe a vida do pastor Aquiles, com a Dani, continue a tua obra através deles ali em Piracicaba, e faz a tua obra também aqui em nós, Pai, e que o Senhor possa estar, ó Deus, com a tua mão estendida em favor das nossas vidas. Que o amor do Pai, a graça redentora do Filho e que as consolações do Espírito Santo serão sobre a tua igreja hoje, para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe você. Passa ali no final, ali no fundo, compre um livro, um para você e pelo menos um outro para dar de presente para alguém, para evangelizar e injetar essa palavra de fé também. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.